Olá turma, tudo bem? A gente vai começar mais uma das nossas aulas de história, tá? Espero que vocês estejam acompanhando tudo certinho, vendo no nosso material em vídeo, esse aqui, né? E o que está sendo postado no YouTube, acompanhando também os formulários, fazendo as atividades, tudo se segue. Hoje, junto desse vídeo, vocês vão estar recebendo no grupo do WhatsApp também um e-mail. Eu peço que quando vocês concluírem as atividades do caderno, vão mandando foto para mim por lá, para que eu continue o acompanhamento, tá? O acompanhamento por rede social está ficando muito complicado. Eu estou tentando me atualizar para achar outras formas de melhorar esse contato com vocês. Tá certo, turma? Então a gente vai seguindo aqui. Qualquer coisa, mandem mensagem, busquem estar tirando dúvida, que a gente vai seguindo com o nosso material, tá? Hoje a gente dá início às nossas aulas sobre Grécia, para compreendermos melhor essa formação do mundo grego e algumas características que explicam para a gente, mostram para a gente as bases do que vocês entendem por Grécia, que é muito romantizada por filme, principalmente quando se trata de mitologia, né? A mídia, os jogos, esses grupos já falaram até demais necessariamente sobre a formação ou melhor, sobre a Grécia Antiga, tá? Então, seguindo, para assistir a Grécia, a gente tem que pensar essa periodização, né? A gente tem um período pré-homérico, a gente tem um período homérico, classificado pelas grandes obras ali, a Ilíada e a Odisseia, que quando a gente tem por base muitas das discussões. Necessariamente período pré-homérico, muitas pessoas remetem ali à formação das civilizações micênicas e cretenses e tudo mais. A gente tem um período arcaico, um pouco depois com a formação dos eóicos e das bases do que depois vai se tornar as grandes cidades-estado, e aí a gente já entra no período clássico, né, com as cidades-estados, e a gente tem um período helenístico ali como se pode dizer, Alexandre o Grande e tudo mais, o pessoal da Macedônia dominando tudo, mas aí já é outro material. Então essa é a periodização mais padrão que a gente tem, tá, por parte dos historiadores quando a gente vai pensar o mundo grego. E é que até o que o livro de vocês usa, se eu não estiver enganado, tá certo? Então, seguindo a discussão, tá aí um mapa da Grécia. Os alunos muitas vezes cometem um erro, necessariamente ocorre por causa da forma como a gente entende a Grécia como um país hoje em dia, mas quando a gente vai para a antiguidade, a gente tem que pensar a Grécia necessariamente como um, um grupo de cidades-estado. Né? A gente não está falando de um país centralizado. Cada cidade dessa tinha sua própria política, tinha sua própria organização social, compartilhavam alguns elementos da religião e alguns elementos culturais, mas de uma forma total eles eram bem dependentes entre si. Tanto que a gente vai acabar percebendo alguns conflitos ali entre algumas delas. Mas existia essa independência entre as cidades, então a gente não pode pensar em um estado unificado, tá? Essas cidades-estado, ou melhor, a Grécia, o mundo grego, ele tem algumas divisões. A gente tem a Grécia peninsular, que é a parte da Grécia formada pelas ilhas e tudo mais, né? Ou melhor, que fica na parte da península, perdão. A Grécia insular, essa sim, a parte da Grécia formada pelas ilhas, né? A Grécia continental e a gente tem a Grécia oriental, né? Ali parte da Ásia Menor, tá? As cidades-estado e alguns limites do território da Grécia Antiga. Seguindo, uma das primeiras bases do mundo grego que a gente vai ter necessariamente é a ilha de Creta. Eu vou até voltar para a gente analisar um mapa lá embaixo. Vejam se vocês encontram ali Knossos, né? Aquela região ali da Creta. A ilha de Creta vai ser uma das bases do mundo grego. Vale a ressalva que aqui a gente não está falando ainda dos gregos propriamente ditos. Nós temos uma sociedade que possui elementos muito particulares que posteriormente a gente vai conseguir encontrar ele em outras civilizações no continente que vão caracterizar o mundo grego. Aqui nós não estamos falando ainda dos gregos propriamente ditos, tá? A sociedade cretense ela se organizava em torno de palácios. O principal deles era o Palácio de Knossos. A gente sabe muito pouco sobre os cretenses, mas dá para perceber que era uma sociedade que possuía uma organização social, uma hierarquia, né? Isso é muito percebido também em Creta, vários afrescos, pinturas como essa que vocês estão vendo, que tratam muito da vivência desses povos nessa ilha. A agricultura da sociedade cretense, em sua grande maioria, era baseada em cereais. Eles criavam animais e também viviam
da pesca, né? E como a gente está tratando de uma ilha, eu vou voltar novamente o slide para a gente lembrar disso, toda a parte ali à sua volta cercada por mar, né? Os historiadores vão achar um sistema de escrita bem arcaico, por sinal, muitos não vão conseguir traduzir, mas que vão demonstrar que os cretenses eles possuíam uma organização também no que diz respeito a um sistema de escrita. A gente vai chamar de Linerará por base. Né? Por volta de 1450, os cretenses vão praticamente desaparecer. A gente não vai ter tanta informação mais sobre eles a partir dessa data, mas eles vão estar deixando todo esse legado aí. Existem especulações, não se sabe se envolveram em conflitos, houve alguma desorganização social, ou a hipótese mais aceita hoje é que alguma catástrofe natural, talvez um terremoto, tenha atingido essa região e acabado com essa civilização. O que fica pra gente é que essa relação dos cretenses, ou essa cultura dos cretenses, principalmente do que diz respeito à navegação naquela região do Mar Jônico, do Mar Mediterrâneo, vai acabar fazendo com que outras culturas também tenham acesso ao que os cretenses realizavam. E aí a gente entra na civilização micênica, que, por sinal, muito das bases dos povos micênicos tem a ver com o que os cretenses faziam. Por isso que muito material a gente consegue encontrar o termo cretomicênicas ou sociedades cretomicênicas, que se baseavam nessas culturas. Os aqueus, que era um povo que vivia na região do Peloponeso, tá? Vou até voltar mais uma vez o mapa, esse mapa vai ser minha referência durante a aula. Tentem identificar a região do Peloponeso, tá? Essa parte mais rosinha na Grécia continental, facinho, não tem bronca, tá? Perdão, na Grécia peninsular, tá? Dá pra gente conseguir essa base, tá? Continuando. Os aqueus como um todo vão estar dando base aí para o desenvolvimento dessa civilização, ou melhor, dessa sociedade, tá? Eles vão estar se localizando na parte continental, né? Eles vão possuir características muito semelhantes aos cretenses, principalmente com a questão dos palácios. Os povos micênicos eles vão se desenvolver muito com relação a isso, tá? Essa sociedade hierarquizada, dividida e tudo mais. Também possui um sistema de escrita muito simples. Esse aí foi passivo de uma tradução e se mostrou como sendo resquícios de um grego arcaico bem mais antigo. Tá? E ela vai ter fim após um período de conflito, ali por volta de 1200 até 900 a.C. Essa é uma das representações de várias que a gente tem de Micenas, mas aí é uma das características dessa sociedade, tá? Que não representa o todo, é uma parte desse todo aí, dessas sociedades. Tá? E aí vem uma coisa interessante. A principal fonte que a gente tem para discutir essas organizações, ou melhor, sociedades micênicas e cretenses, principalmente as micênicas, tem por base os textos de Homero, a Ilíada e a Odisseia. A grande questão é que aqui a gente está falando de textos poéticos, é uma literatura que tem histórias fantásticas, envolvem deuses, semideuses, criaturas extraordinárias, sereias e tudo mais, e que não dá para ser avaliado dentro de um critério de veracidade total. Porém, algumas das narrativas que são apresentadas nesses textos denotam que muitas das fontes históricas que falavam sobre o período, achados arqueológicos e tudo mais, se associam a algumas narrativas que vão ajudar a justificar o fim de algumas das civilizações ou até a organização social delas. A leitura da Ilíada, a leitura da Odisseia ajuda quem faz esse trabalho em história a identificar padrões sociais, relações de comportamento humano, percepção entre indivíduos dentro desse aglomerado social. Então são características que vão estar sendo identificadas com a leitura tanto da Ilíada quanto da Odisseia. Quem não teve oportunidade ainda de fazer essa leitura, faça, vale muito a pena. Tá? São livros extremamente fáceis de se achar até online. Tá? Em PDF, vocês rapidinho acham esse material. Mas é uma leitura que eu recomendo demais. É aquela leitura que você faz e fica guardada para toda a vida. Podem ler. Tá? Aí a gente sai com um conteúdo no que diz respeito ao seguinte. Com o fim da civilização micênica, dos conflitos que vão estar colocando um fim na sociedade micênica, a gente percebe gradativamente uma diminuição da população nessas regiões.
Essa diminuição ela pode ter sido dada justamente pelos conflitos, né, número de mortos, mas também necessariamente por um processo de êxodo, de separação mesmo, as pessoas irem buscar outras áreas para estar indo viver. Nessa época a gente vai ter um abandono da escrita, só futuramente, quando os gregos começarem a utilizar a escrita fenícia, o alfabeto fenício, é que a gente vai ter um resgate aí de um sistema de escrita. Nesse tempo, a população ela vai começar a se organizar em torno das grandes famílias, em torno dos grandes grupos de guerreiros que a gente tinha naquele período. Então, esses guerreiros, eles, unidos em seus grupos, vão estar formando o que a gente entende hoje por oikos, ou, numa tradução mais literal ali, as grandes casas, né? O que caracteriza esses oikos seria a sua organização política, as tomadas de decisão, a participação do grupo, mesmo que de forma mais limitada, mas a gente tem uma participação ali dessas classes militares, e a gente ainda vai ter o acréscimo do suporte que era dado entre uns e outros ali. Essa organização ela vai acabar gerando para a gente essa união desses grupos, que depois a gente vai acabar percebendo ali algumas características do que vai se tornar as cidades-estado, ou as polis gregas, que é um dos conteúdos da nossa próxima aula, que é o processo de análise da formação das colônias gregas, que é um conteúdo fundamental para entender isso aí. Então os oikos, essas casas, essas grandes famílias unidas aí, elas vão apresentar características que depois a gente vai conseguir identificar nas cidades-estado gregas, tá bem? E aí fica para vocês essa atividadezinha, ler essas páginas. O livro de vocês ele é muito específico nesse tema, não apresenta tanta coisa para a gente debater, mas segue aí algumas análises para vocês estarem fazendo. Ok, gente? Não esqueçam de estar respondendo o formulário online, mandem as atividades para mim, tá? Para a gente ter um acompanhamento legal. E mandem dúvida, mandem perguntas, usem o espaço de comentário do YouTube aí, deixem as perguntas de vocês, que a gente vai discutindo e vai discutindo bem, tentando manter uma linha aí de debate, tá certo? Valeu, até outra hora.